No dia seguinte vi um homem com roupas rasgadas chamado Lorenzo que fazia obras de caridade, ajudava os pobres e distribuía alimentos para os moradores de rua. Ele se apresentou a mim como o evangelista do amor, que segue o verdadeiro caminho de Jesus. Ele disse que tem uma igreja onde todos ouvem a palavra de Deus. Ouvindo aquelas palavras fiquei muito feliz. Lorenzo se importava com as pessoas necessitadas. Ele me convidou para ir na sua igreja e me passou o endereço. Fui até a sua igreja, e uma aglomeração de pessoas enchia aquela casa, que não tinha aparência de uma igreja. Não havia um púlpito e sim uma cadeira que ele se assentou na frente. Minutos depois ele começou a invocar um espírito para entrar no seu corpo. Aquele espírito mudou a sua personalidade e estava passando por uma pessoa que já morreu. E passava uma mensagem para as famílias que perderam os seus entes queridos. Ao acabar aquela sessão, ele despediu as pessoas. Eu fiquei sozinho com ele. As suas obras de caridade é melhor do que de muitos cristãos que não olham para os necessitados, mas não aproveitam o espírito para quem ele trabalha. Eu disse para Lorenzo abandonar essas práticas demoníacas. Isso não agrada a Deus. Lorenzo irado disse que os cristãos não ajudam o próximo. Eles não são verdadeiros servos de Deus. Passei vários versículos da Bíblia provando que a reencarnação não existe, e que os mortos não voltam. São os demônios do que se passam por eles. Ele com a sua humilde pegou aqueles versículos e disse que iria rever os seus conceitos. Eu sabia que Lorenzo é inocente, foi uma vítima de engano de Satanás, pude ver a sua inocência. Um homem bom que ajuda as pessoas e fala de Jesus estava sendo um instrumento de Satanás. Satanás se transfigura em anjo de luz, fazendo boas obras para enganar. Estava passando na rua, e vi um cartaz escrito, Grande Avivamento, convidado Pastor Ramiro, na Igreja Regional Jardim dos Santos. Fui fazer uma visita nessa igreja, as pessoas foram chamadas para testemunhar sobre o segundo dia daquela campanha. Eles diziam que conseguiram empregos, outros tiveram os seus salários aumentados, e alguns tiveram aumento de salário, pessoas que abriram empresas estavam lucrando. Eles diziam que o pastor Ramiro liberou uma palavra profética das bênçãos de Abraão. O pastor Ramiro foi ministrar e liberou uma palavra profética de multiplicação financeira para todos aqueles que levarem suas ofertas no altar. Ele pediu uma quantia alta de dinheiro e liberou a unção do enriquecimento de Abraão. As pessoas levaram as suas ofertas para o altar. Quando ele liberava profecias, vi o demônio da prosperidade entregando uma benção para cada pessoa. Esse demônio era horrível e no seu corpo estava cheio de ouro, prata e bronze e notas de dinheiros, tudo isso estava colado em seu corpo. Ele entregava bênçãos para aquelas pessoas, parecia o Papai Noel, o seu corpo era enfeitado de riquezas. Satanás para ganhar almas dá presentes materiais, e as pessoas chamavam Ramiro de boca profética, e tudo o que ele fala acontece em um passo de mágica. Pessoas já me disseram que profecias que não acontecem é do diabo, e as profecias que se cumprem são de Deus. Esse é o maior engano que existe, nem toda profecia que se realiza é de Deus, o diabo também cumpre as suas promessas, ele dá benção para quem ele deseja. Ramiro orava e pessoas eram curadas, muitos vomitavam enfermidades, tinha grande autoridade e uma unção terrível. Eu vi sair de sua boca palavras em forma de bolas de fogo com uma cor amarelo escuro, que impactava aquelas pessoas. Eu vi dois demônios que acompanhavam ele, um é o demônio da prosperidade e outro é o demônio milagreiro. O Espírito Santo me revelou que esse homem é um enganador e comerciante da obra de Deus. O Espírito Santo me entregou uma profecia para eu passar para ele dizendo: diga para esse homem se converter dos seus maus caminhos, essa é a última chance da sua vida, se não largar de suas obras pecaminosas sua alma será entregue a Satanás. O culto terminou, ele estava saindo da igreja, me aproximei dele e disse: posso lhe convidar para pregar em minha igreja? Ele respondeu: eu cobro 50 mil, vivo da obra, não posso pregar de graça, tenho família para cuidar. Deus tem me abençoado, tenho uma empresa, um carro novo do ano, apartamento, tudo isso porque eu faço a sua obra. Ainda faço muitos benefícios que os cristãos não fazem, eu curo, revelo, e as minhas profecias de bênçãos têm se cumprido. Eu mereço ganhar pelos meus serviços, era para eu ser um milionário por tudo que tenho feito por esse povo. Ramiro me passou seu contato e disse: a minha agenda está cheia esse mês, marca para o mês que vem, esse é o meu contato. Eu disse para ele: o seu ego é grande,
se exalte por tudo aquilo que faz. Isso não é a obra do Espírito Santo. E passei a profecia de aviso de Deus. Ele sentiu medo, sabia que estava errado. Ele foi confrontado e desmascarado. Saiu da minha presença com pressa e envergonhado, não falou nada e foi embora. Satanás operou grandemente naquela igreja. O nível de engano ultrapassaram todas as minhas expectativas. Fui para casa e quando estava orando recebi a revelação que Deus vai levar a minha esposa. Ao receber essa revelação dobrei o meu joelho e disse: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Eu crucifico o meu querer. Pode levar para o seu paraíso é sua. Que assim seja. Liguei para o meu filho Roberto e para minha esposa e contei sobre a revelação. Noticiário ocorreu da morte do pastor Ramiro. Ele morreu de acidente de carro. Pastores lamentavam pela sua morte e diziam que ele era usado por Deus, e foi uma perda para as igrejas que contavam com seu ministério. Eu sabia se ele não deixasse o seu mau caminho, seria morto. Aquela era a última chance dada por Deus. Fui para o centro da cidade e encontrei com Lorenzo. Ele estava diferente com a Bíblia na mão e o seu rosto brilhava. Ele disse que aqueles versículos que eu passei para ele, abriu os seus olhos do engano. Ele largou o espiritismo se convertendo e disse que eu fui o mensageiro de Deus, enviado para lhe salvar. Agora estava congregando em uma igreja cristã. Eu fiquei feliz com a sua libertação. Foram mais de um mês orando para Deus abrir os seus olhos. Voltei para casa. O Espírito Santo disse para eu viajar para a Síria, país muçulmano. Fiquei preocupado de ir e nunca mais voltar. O Espírito Santo disse: o mensageiro de Deus vai ser enviado até a sua casa para ser o seu companheiro de viagem. Não se preocupe. Dias depois um homem apareceu no meu portão. Eu a convidei e arrumei a minha mala para a viagem. Eu senti uma poderosa unção saindo desse irmão, emanando do seu corpo. Pensei: esse irmão vive uma vida santificada. Ele conversava pouco. Pegamos o avião do México e viajamos para a Síria. Chegando naquele lugar, ele conhecia todos os lugares estratégicos, falando quais são os lugares melhores para pregar o evangelho e os mais perigosos. Passamos na frente de homens armados de metralhadoras. Eles não viram a gente. Eu vi um manto que nos cobriu para eles não verem. Esse irmão pregava com simples palavras, e muitos muçulmanos creram e se converteram. Eu via na visão saindo uma espada da boca de irmão. Ele operava sinais de maravilha e curava os muçulmanos para eles crerem em Jesus. Eu ajudava ele a ganhar almas falando de Jesus. Percebi que ele tinha mais autoridade do que eu em tudo que fazia. Pessoas eram curadas através da sua sombra. Eu vi na visão somente com a sua presença, cadeias se abriam, prisões eram quebradas. Eu disse para ele: qual é o seu nome? Não se apresentou a mim. Eu preciso saber. É o meu parceiro do missão. Eu nunca vi uma pessoa ser tão usada dessa maneira. O seu nível de santidade é puro. Essa unção poderosa que sai de ti. Você é um anjo. Eu conheço as presenças angelicais. Vários anjos apareceram para mim com essa mesma unção, pura e angelical. O homem respondeu: disseste bem, eu sou um anjo, bom discernimento. Fui enviado por Deus para lhe ajudar pelo perigo que é essa missão. Essa é a missão mais perigosa. Não existe nenhum homem capacitado que possa lhe acompanhar. Através da minha santidade descobriste que eu sou santo. Ganhamos muitas almas com muita cautela para não sermos presos. O anjo segurou na minha mão e juntos se transportamos para o México em questão de segundos. A missão foi rápida e eficaz. Estava em casa com o anjo. Ele estava em forma de homem. Rápido criou asas e se tornou na forma de um anjo. Ele disse: tenho algo para revelar da parte de Deus. Vamos ao inferno. Eu deitei no chão. O meu espírito saiu do corpo e fomos para o inferno. Ao entrar no inferno fomos ao vale dos falsos profetas. Eu vi Ramiro ardendo em chamas. Ele disse: pastor, você está certo. Eu pequei, fiz coisas erradas, cobrei altos valores para pregar o evangelho. Agora sei que não podemos cobrar. Satanás me enganou. Pensei que viveria mais. Agora estou aqui. Vocês está certo. Eu não lhe dei ouvido. Diga para o anjo que está ao seu lado me tirar daqui. O anjo e eu continuamos andando. Vi cristãos no inferno que faziam dissoluções, acabando com a união dos irmãos por causa da língua. Em vez de unir os cristãos, eles faziam desunir todos os membros, deixando um contra o outro. A igreja ficou desestabilizada, e agora pagavam no inferno. Eu vi crentes no inferno por deixar o espírito da loucura entrar. Eles ouviram várias heresias,
passando por várias igrejas diferentes, estudou doutrinas diferentes. Eles estavam no inferno pela loucura, se perderam na fé, e saíram do caminho da salvação. Eu vi cristão no inferno por cometer furtos, pegavam dinheiro emprestado e não devolviam. Quem não devolve o que não é seu, cometeu roubo, é um ladrão. Eu vi crentes no inferno por causa da mentira. Eles metiam na empresa para vender os seus produtos. E para não serem mandados embora eles mentiam para seus chefes. Outros enganavam passando o troco do dinheiro a menos. Eles se aproveitavam da inocência e confiança das pessoas. Maridos e esposas faziam algo escondido de seus parceiros conjugais, mentiam para não falar a verdade, temendo brigas e divórcios. Outros mentiam para os seus pastores para não serem disciplinados e perderem o cargo. A mentira ficou tão comum em suas vidas, passando a mentir para não terem problemas. Todos esses estavam no inferno. A mentira, mesmo sendo pequena, é pecado. Esse mal condena para o inferno. É melhor falar a verdade e se machucar, ao invés de mentir e continuar na paz. Vi crentes no inferno por causa da lascívia. Homens e mulheres andavam sensuais com roupas apertadas, mostrando a nudez do seu corpo, e andavam seminus. Vi crentes no inferno por causa da malícia. Um evangelista tinha malícia quando conversava com mulheres. Uma moça sentia grande maldade em seu coração, quando um servo de Deus entregava profecias para ela. Em seu pensamento ela dizia: se aproximou de mim porque me deseja. Um rapaz cristão, quando viu seu pastor conversando com as cristãs, ele pensava: o pastor está traindo a sua esposa. Todos eles estavam no inferno por ter suas mentes maliciosas. Vi jovens no inferno por desobedecer os pais. Vi cristãos no inferno por sentir paixões infames. Eles usavam objetos sexuais para realizar suas fantasias doentias. Um crente estava no inferno por sentir paixão pela mulher do pastor. Outro crente estava apaixonado por uma irmã de sua igreja. O seu amor não foi correspondido. Ele difamou essa cristã nas redes sociais. Sua reputação de serva de Deus estava destruída na rua e dentro de sua igreja. Esse crente morreu e foi para o inferno. Outro jovem da igreja caiu em fornicação com uma moça, e denegriu a imagem da moça dizendo para todo mundo, fazendo ela se passar por prostituta. A moça não queria mais esse rapaz e saiu da igreja envergonhada. Esse rapaz morreu e foi para o inferno. Vi crentes no inferno por cometer torpeza. Eles se comportavam muito mal na sociedade. Um deles mexia com mulheres que passavam na rua, imorais em suas ações. Outros cristãos discutiam com os ímpios. Também vi cristãos que compravam e não pagavam. Todos esses estão no inferno. O anjo e eu saímos do inferno. Ele subiu ao céu e eu fiquei na terra. Arrumei as minhas malas e fui para os Estados Unidos, participar do casamento do meu filho Robert. Quando cheguei, a minha esposa estava me esperando para o casamento. Ele havia chegado primeiro. A celebração do seu casamento foi dentro da igreja sede onde eu apacentava, que agora está sob o regimento do pastor Derek. Ele mesmo fez o casamento do meu filho. Agora o meu filho estava casado com uma serva de Deus, a quem ele pedia em suas orações. Eles vão morar na antiga casa que eu e a minha esposa morava. Poucos dias depois do casamento do meu filho, os vândalos pincharam e apedrejaram várias igrejas da cidade. A sede do meu ministério, que foi construída com bastante luta, foi pinchada e os seus vidros foram quebrados. Eu sabia que o Satanás estava furioso com as uniões das igrejas com a sede do meu ministério. Satanás estava furioso com a missão que eu fiz e tentou me atingir. 2 meses depois, a minha esposa ficou doente, e morreu com a cabeça no meu colo. Eu vi um anjo descendo e recolhendo seu espírito. Vi a minha esposa com o anjo caminhando por um caminho verde que sobe para o céu. O meu filho com alguns irmãos viajaram para Tóquio, para participar do funeral de minha esposa. Antes de continuar contando o meu testemunho, vou fazer mais uma oração. Espírito Santo, infiltra em cada alma que estão ouvindo esse testemunho, alcance os seus corações, seja como a correnteza da água, esconda em cada vida, purificando e limpando. Enche eles com a sua unção para nunca mais serem secos, derramando o seu óleo celestial. Entre no profundo do íntimo de cada pessoa e fortaleça os seus espíritos. Regando o deserto de suas vidas, criando pastagens, semeando dentro dos seus interiores, batizando com o seu vento, assoprando nessas vidas, trazendo o avivamento.
Derrama o seu calor em nossas vidas e não deixe o mundo esfriar, para que continuem adorando na comunhão contigo. E onde tem esse calor do Espírito Santo, tem transformação de uma nova vida. Esse calor produz unidade, e nasce no fundo de cada alma, nos dando força para orarmos. Esse calor do Espírito Santo vai acender a chama viva em cada alma para se alimentar do seu poder. O seu calor é o combustível que nos leva para o avivamento, unindo a sua igreja no amor em um só corpo. Esse calor está no meio do seu povo. Eu lhe agradeço por cada alma que está me ouvindo. Amém.